Olá, eu sou Marga Brizola e eu te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E neste vídeo nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Eu não sei qual é a sua dificuldade ou facilidade em construir um planejamento financeiro. Muitas pessoas acham que o planejamento está na cabeça da pessoa, que ela não precisa colocar no papel. Mas para ser um planejamento, ele deve ser colocado no papel, deve ser refletido sobre ele, identificado as melhores alternativas para que você chegue ao seu objetivo, identificado e definido o melhor caminho para você alcançar os seus objetivos, para você concretizar os seus sonhos, enfim, tirar os seus projetos da gaveta. E um bom planejamento financeiro precisa, então, ser colocado no papel de uma forma organizada, seguindo etapas, seguindo um passo a passo, onde de fato você consiga concretizar aquilo que você se propõe como sendo as prioridades da sua vida. Então, eu organizei aqui algumas etapas, algumas orientações e quero compartilhar com você, porque se você colocar essas etapas nessa ordem que eu estou propondo, se você colocar elas em prática nesta ordem que eu estou propondo, com certeza você terá os bons resultados que os meus mentorados, que os meus alunos estão tendo. Então, esta ordem, este passo a passo, esta organização aqui que eu estou propondo, já foram testadas e aprovadas. A partir delas, as pessoas que eu mentoro, os alunos que fazem curso comigo, estão conseguindo bons resultados. Então, eu quero compartilhar com você esta organização, esta orientação aqui, enfim, este passo a passo para você tirar o seu planejamento, as suas ideias da cabeça e colocar elas no papel, para que você consiga se livrar das dívidas, se esse for o seu caso, para que você consiga concretizar, né, os seus sonhos, para que você consiga construir a sua liberdade financeira e ter uma boa reserva de emergência. Então, o nosso plano aqui é ajudar vocês a sair das dívidas e construir a sua reserva financeira em 4 semanas. E um bom planejamento pode te ajudar a conseguir isso, a conquistar a sua liberdade financeira. Então, vamos lá, me acompanhe. Se você quiser, né, pega um papel, pega uma caneta e vá anotando as orientações que eu trago aqui. Então, se você já pensou em fazer uma viagem, em comprar a sua casa própria, em trocar o seu carro, quem sabe, né? Mas olhou a sua conta bancária e viu que isso não era possível, que você não tinha condição, o planejamento financeiro ele vai te ajudar a manter as finanças equilibradas e conseguir guardar dinheiro para conquistar o seu sonho, para alcançar aqueles objetivos que você definiu como sendo prioridades na sua vida. Então, realizar seus sonhos, enfim, gastar naquilo que é importante para você, que é importante para sua família, que realmente importa para sua vida e para sua família, é a partir do planejamento financeiro que você vai conseguir conquistar isso. Então, por que o planejamento financeiro é tão importante? A maioria das pessoas, elas não sabem guardar dinheiro. Este mesmo foi um problema meu. Esta mesma dificuldade eu tive durante muito tempo da minha vida. Eu não sabia guardar dinheiro. Eu nunca tive problema de gastar mais do que aquilo que eu ganhava. Não tinha esse problema, então eu sempre cuidava disso. Mas eu vivia enrolada no cartão de crédito, não ao ponto de não pagar toda a fatura, não, porque isso foi uma coisa que eu sempre cuidei, considerando a ideia dos juros altos do cartão de crédito, né, até em função da minha formação, né, na área financeira, então isso eu sempre cuidei. Mas eu
gastava no cartão de crédito para pagar em meses seguintes. Então eu comprometia o meu cartão de crédito, eu comprometia os meus limites, né? E assim eu estava sempre enrolada no cartão de crédito. Eu comprava roupas que eu não precisava e parcelava em 4, 5, 6 vezes. Então ficava ali pagando aquelas roupas, quando na verdade eu não precisava naquele momento, ou muitas vezes eu nunca precisava delas, porque eu comprava e deixava elas guardadas, ou eu pouco usava, acabava doando estas roupas boas, né, assim, que pouco foram usadas, e muitas vezes elas estavam com etiquetas que eu nunca havia usado. Então eu comprava também por impulso. Isso tudo fazia com que eu não guardasse dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha o hábito da poupança. E vocês sabem que o hábito da poupança, o hábito da gente guardar dinheiro, é um hábito que a gente vai construindo se a gente não tem. Então a gente precisa ir guardando um valor, nem que seja pouco, para que a gente desenvolva, para que a gente consolide esse hábito. Então a constância é o segredo para que a gente tenha o hábito da poupança. Então, em um vídeo eu já gravei também sobre o hábito de poupar, sobre como construir o hábito de poupar. E, consequentemente, como eu não guardava dinheiro, como eu não sabia guardar dinheiro, eu também não tinha uma reserva de emergência. E o que acontecia? Quando eu precisava de dinheiro de uma hora para outra, por exemplo, estragou meu carro, por exemplo, preciso fazer um concerto que não estava previsto na minha casa, aconteceu uma doença, eu tive que pagar um médico, ou eu tive que comprar um medicamento mais caro, tudo isso fazia com que eu usasse aquele crédito que estava mais imediato, que era normalmente o meu cheque especial. Então, por mais que eu cuidasse para não ter uma dívida cara, eu acabava usando o cheque especial. Claro que a partir disso eu já me organizava com os meus outros gastos e logo eu cobria aquele cheque especial ali, porque eu tinha essa questão assim muito bem definida na minha vida, que era a ideia de eu não gastar mais do que aquilo que eu tinha de receita. Então, essa questão de usar o cheque especial era algo comum que acontecia na minha vida, exatamente porque eu não tinha o hábito de poupar, eu não tinha o hábito de guardar dinheiro. Então, como eu não guardava dinheiro, eu não tinha investimentos, eu não tinha uma reserva de emergência, e muitas vezes aqueles meus projetos que eu tinha de longa data, eles não saíam do campo das ideias, ou muitas vezes eles saíam do campo das ideias, eu até colocava eles no papel, mas eles não saíam das gavetas. Então eram projetos que estavam engavetados, exatamente porque eu não tinha esse hábito de poupar. Então também eu não conseguia realizar os meus sonhos. Então a maioria dos brasileiros não sabem guardar dinheiro assim como eu. E ter um bom planejamento financeiro pode fazer toda a diferença para você alcançar os seus objetivos, para você ter melhor qualidade de vida, porque ter uma reserva de emergência é sinônimo, sim, de ter qualidade de vida. Porque quando você tem uma reserva de emergência para você usar naqueles momentos inesperados, e muitas vezes esses momentos inesperados são doenças, são problemas familiares que te abalam psicologicamente, que abalam o seu emocional. Imagina se você ainda não tem dinheiro e precisa recorrer a financiamentos caros. Isso tudo traz preocupação. Muitas vezes você também não consegue se organizar rapidamente, né? Com essa questão de cobrir o seu cheque especial, se for esse o seu caso de usar, também você acaba se endividando, né? Se endividando exatamente porque você usou um crédito caro e você não tá demorando para cobrir, então você acaba pagando muitos juros, e isso faz com que você se endivide. Muitas vezes você vai ter que recorrer a um banco buscando um crédito menor para cobrir o seu cheque especial, mas vai fazer uma dívida que, se você tivesse um planejamento financeiro, se você tivesse uma reserva de emergência, você não precisaria fazer. E a boa notícia é que um bom planejamento financeiro
pode fazer a diferença na sua qualidade de vida, pode fazer a diferença para que você consiga tirar os seus projetos da gaveta, para que você consiga realizar os seus sonhos, enfim, para que você consiga fazer aquela viagem que você tanto quer. Então, com um bom planejamento financeiro, você consegue isso, para você conseguir também trocar o seu carro, para você conseguir comprar a sua casa própria, se este for o seu sonho, se estas forem as suas prioridades. Enfim, um bom planejamento financeiro te ajuda a realizar os seus sonhos, a alcançar as suas prioridades, aquilo que você definiu como sendo prioridade financeira. E claro, um bom planejamento financeiro também te ajuda a você ter uma boa qualidade de vida no longo prazo, quando você estiver com idade de se aposentar ou com idade de reduzir o seu ritmo de trabalho. Então, se você for, ao longo da sua vida, guardando uma parte daquilo que você ganha, né, daquilo que você produz, que você gera de receita, se você for guardando um percentualzinho todos os meses daquilo que você gera de receita, do seu salário todos os meses, quando você chegar na idade de se aposentar ou na idade de reduzir o seu ritmo de trabalho, você vai ter um capital acumulado, e esse capital acumulado, ele vai te permitir ter uma renda passiva, uma renda que você não precisa trabalhar para ter esta renda. E aí, a partir disso, você vai conseguir reduzir os seus horários de trabalho, se dedicar mais à sua família, aos seus netos, aos seus amigos, né? Quem sabe fazer algum hobby que você tanto curte, talvez ter um trabalho voluntário que você sempre quis fazer ao longo da sua vida, mas você nunca conseguiu porque você não tinha tempo, porque precisava trabalhar para dar conta do seu estilo de vida, para dar conta da sua estrutura financeira, que dependia então desse trabalho mais árduo, né, dessa quantidade maior de horas. Então, no longo prazo, também um bom planejamento financeiro vai te ajudar nessa possibilidade de melhorar a sua qualidade de vida. Principalmente se você deseja aproveitar mais sua vida e ter mais liberdade financeira. Então, o planejamento financeiro pode te ajudar no longo prazo a você conquistar a sua liberdade financeira. E construir um planejamento financeiro para organizar as suas finanças fará total diferença na sua vida, fará total diferença para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você consiga conquistar os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Então, desta forma, você pode colocar as contas em ordem e pode manter essas contas em ordem, então controladas, essas contas sob controles, né? Para que você consiga ir monitorando o alcance dos seus objetivos e consiga ir monitorando a possibilidade que você tem de realizar os seus sonhos, de você fazer acontecer aquilo que você definiu como sendo prioridades e assim alcançar muito mais saúde financeira, ter as suas finanças equilibradas, ter as suas finanças saudáveis, para que você consiga dar mais conforto à sua família, às pessoas que você ama. Então vamos entender o que é o planejamento financeiro antes de eu te passar aquele passo a passo para você colocar em prática, para você fazer o seu planejamento financeiro e a partir disso ir colocando em prática este planejamento financeiro. Lembrando que a gente está falando de planejamento financeiro, então a gente vai construir um planejamento financeiro para depois nós tirarmos esse planejamento financeiro do papel e colocarmos ele em prática, realizando todo esse passo a passo que a gente está colocando aqui na construção do planejamento financeiro. Então, vamos entender primeiro o que é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro pessoal nada mais é do que conhecer a sua situação financeira atual e definir de forma clara os seus objetivos, as suas prioridades, definir de forma clara
onde você está, onde você quer chegar. Então, o planejamento financeiro é a forma, o caminho para a gente atravessar o rio, para a gente fazer a travessia do rio, para a gente passar pela ponte. O que significa isso? Eu estou do lado de cá do rio, né? Então é a minha situação financeira atual, é como eu estou hoje, e aí eu defino um caminho para eu chegar do lado de lá do rio, para eu atravessar o rio, ou seja, do ponto A para o ponto B, onde eu estou e onde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar são as prioridades que eu defino, são os objetivos que eu quero alcançar. Então, de forma clara, o planejamento financeiro é a construção desse caminho para você alcançar as suas prioridades. Então, é definir de forma clara a sua situação financeira atual, analisar, fazer um diagnóstico dessa situação financeira atual e definir os seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então, aqui é a minha orientação, a minha dica importante, que você preste atenção nisso, é que você não deve colocar em um primeiro momento muitos objetivos para você alcançar, porque aí você não vai conseguir. Porque talvez você não esteja habituado a seguir uma organização, ter o hábito de poupar, guardar dinheiro, talvez você tenha alguma dívida que você precise pagar, talvez você não tenha sua reserva de emergência, que você antes precisa construir essa reserva de emergência. Então, ter muitos objetivos dificulta o seu alcance. Então, a minha dica aqui é que você tenha 3 objetivos, um de curto, um de médio, um de longo prazo. Então, esses 3 objetivos é que você vai usar na construção do seu planejamento financeiro, tá? E claro, se você quiser fazer um de cada vez, faz um de cada vez. Esse também é uma dica bem importante, que se você estiver disposto a isso, é óbvio que você vai ter mais sucesso, né? Ou de forma mais rápida você vai alcançar o seu objetivo se você colocar um de cada vez, tá? Então essa também pode ser uma alternativa importante. O planejamento financeiro, ele funciona como um guia para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, você vai ter clareza sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, sobre onde você está gastando os seus recursos financeiros. Então, o planejamento financeiro, ele te dá esta clareza. Ele é um guia para você entender, para você de forma bem clara você ter certeza, porque às vezes a gente sabe, eu gastei dinheiro no cinema, eu gastei o dinheiro no delivery, mas você não tem isso organizado. Então, quando você tem isso de forma fragmentada, você não tem a noção exata do quanto esse gasto aqui, esse gasto ali representa no seu orçamento. Então, o planejamento financeiro, ele te permite que você olhe para isso e enxergue onde você está gastando. Então, ele te dá clareza de onde você está gastando. Assim, você consegue saber para onde está indo, né, os seus recursos e acompanhar exatamente em que você está gastando e quanto você está gastando. Então, isso é uma questão importante. Saber para onde está indo os seus recursos e o quanto desses recursos está sendo consumido nesse tipo de gasto. Se seus gastos eles são menores do que as suas receitas, essa é uma questão importante, muito boa, muito positiva para a sua organização financeira, para a construção do seu planejamento financeiro. Então, se você precisa também fazer algum ajuste, você enxerga nesse momento que você faz o seu diagnóstico. Você vai ver, então, como eu falei, você vai conhecer a sua situação financeira atual. Quando eu falo de conhecer a sua situação financeira atual, você vai entender onde está indo as suas receitas, né? Os tipos de gastos que você tem, onde estão indo os seus recursos financeiros, quanto dos seus recursos financeiros você está gastando, e também vai entender o quanto de dívidas você tem, para quem você está devendo,
quantas parcelas ainda restam para você pagar, vai entender se você tem reserva de emergência ou não guardada, quanto você tem de reserva de emergência guardada, se você tem algum investimento, qual é o valor desses investimentos. E uma questão bem importante aqui, que até agora eu falei, é para onde estão indo os seus recursos. É também entender de onde estão vindo os seus recursos, da onde você tem receita, qual é o valor das suas receitas. Então, isso também o diagnóstico financeiro te permite. Você conhecer a sua situação financeira atual te dá esta visão. Então, você vai colocar no papel esta sua situação financeira atual, receitas e gastos. A parte de dívidas que você tem, reserva de emergência e investimento também você vai colocar aqui. E aí você vai entender se você precisa ou não fazer algum tipo de ajuste, corte de gastos, para que você consiga equilibrar as suas finanças. Porque o nosso propósito aqui é gastar menos do que geramos de receita. Então, esse é o ponto principal, gastar menos do que geramos de receita. Só assim a gente vai conseguir guardar uma parte do que geramos de receita para alcançar os nossos objetivos. E muitas vezes você se dá conta nesse processo de que você precisa buscar rendas extras. Então, esta é uma questão também importante que, se a gente aperta de tudo quanto é lado e não consegue gastar menos do que geramos de receita, nós precisamos encontrar alternativas para uma renda extra. Nem que seja uma renda extra temporária, até a gente organizar as nossas finanças. Então, essa é uma questão importante. Esses ajustes, eles vão fazer com que você consiga gastar menos do que você gera de receita e assim poder poupar, aumentar, quem sabe, a sua renda extra, né? Então, esses são ajustes que a gente vai ter que fazer nesse processo aí de organizar as finanças. Com esse planejamento, você consegue tomar as melhores decisões sobre as suas finanças, traçar metas, definir objetivos, aumentar seu patrimônio e realizar os seus sonhos e concretizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, enfim, comprar a sua casa na praia, a sua casa na serra, trocar de carro, fazer uma viagem com os seus amores, né, com a sua família, com seus filhos, com esposa, com esposo, enfim, com seu grupo familiar, com a mãe, com o pai, enfim, aquelas pessoas que são importantes para você e que você gostaria de ter esse momento com elas. Então, tudo isso é possível com o dinheiro que entra no seu bolso hoje. Basta você ter um planejamento financeiro. Mas não esqueça, antes de você colocar o seu planejamento em prática, você precisa entender qual é a sua situação financeira, conhecer o seu dinheiro, porque se você não conhece o seu bolso, se você não conhece a sua renda, o quanto você tem de dinheiro, quanto entra todos os meses na sua conta bancária, da onde está vindo esse dinheiro e como você espera realizar os seus sonhos, dificilmente você vai conseguir alcançar estes sonhos, dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, você precisa conhecer isso, precisa entender isso, senão como é que você vai realizar os seus sonhos? Como é que você vai alcançar os seus objetivos? Não consegue, não é mesmo? Então, você precisa ter claro esse conhecimento. Isso não é possível se alcançar os seus sonhos, não é possível se você não tiver claro a sua situação financeira hoje. Então, agir no escuro só vai te prejudicar e vai te levar a se endividar, porque aí você acaba querendo fazer aquela viagem e você parcela, você acaba se endividando. Muitas vezes você vai ocupar o seu limite de cartão de crédito para conseguir fazer aquela viagem. Então, a minha orientação aqui é para que você planeje essa viagem, para que você tenha dinheiro disponível para essa viagem, tanto para pagar a ida e a volta, né? Como também
para o que você vai gastar lá de estadia, de gastos extras, de alimentação, de deslocamento lá onde que você vai fazer esta viagem, enfim, de museus que você quer visitar, então as entradas, de parques que você quer ir, então as entradas, os valores dos ingressos aí, daquilo que você precisa pagar lá para realizar esta viagem. Então coloca tudo isso no papel e faça um planejamento de quando você quer fazer essa viagem, então a partir disso quanto você precisa guardar e aí a partir disso ver o quanto disso cabe no seu orçamento, para ver se é possível você fazer esta viagem naquele tempo que você estabeleceu, para ver então se você consegue concretizar este objetivo de fazer esta viagem. Então, por isso é importante você analisar o seu passado, analisar a sua situação atual e para que você entenda que presente é possível na sua vida e que atitudes você vai ter hoje para que você consiga concretizar esses seus objetivos. Só assim você vai entender os seus hábitos, né? A partir de você fazer essa reflexão, se autoconhecer e criar uma rotina como sendo um caminho possível, e este caminho com certeza vai ser muito mais fácil de você seguir a partir do momento que você tem este conhecimento, que você tem esta clareza. Poupando, mas sem se privar daquilo que é importante. Então, a gente sempre tem uma sugestão de uma regrinha que te permite ter um equilíbrio no seu presente e, assim, guardar dinheiro para o seu futuro, alcançando, assim, a sua liberdade financeira. Qual é esta regrinha? A regrinha é uma regra que a gente aplica no orçamento. Na hora que a gente constrói um planejamento financeiro, a gente aplica uma regrinha para a gente colocar essa regrinha em prática lá na hora de executar o nosso orçamento financeiro, tá? Então, esta regrinha é 50% da sua renda você vai gastar nos gastos prioritários, 30% nos gastos não prioritários e 20% para você conquistar a sua liberdade financeira, que significa realizar os seus sonhos, tendo a sua reserva de emergência, tendo um plano de quitação de dívidas ou as suas dívidas quitadas, tendo investimentos, né? E dentro dessa ordem aí, a partir do momento que você tem essas três questões aí, você ter então alguns objetivos de curto prazo, que dentre eles pode estar a realização dos seus sonhos, né? Então, se você tiver uma reserva de emergência construída, se você tiver um plano de quitação de dívidas sendo executado, se você tiver já o hábito de guardar todo mês um valorzinho ali, mesmo que seja pequeno, para investimento de longo prazo, pensando na sua aposentadoria, parte deste valor você pode destinar. Bom, agora eu não preciso mais destinar valor para minha reserva de emergência. Ah, eu já tenho definido o valor que vai para o meu plano de quitação de dívidas. Então agora eu vou guardar uma parte desses 20% aí para eu fazer aquela viagem. E aí você coloca isso no seu planejamento. Então, mas que diferença isso faz no seu planejamento financeiro? Com a maior crise de saúde que o mundo viveu, que foi a pandemia, esta questão de ter uma reserva de emergência, ela ficou muito mais evidente a sua importância. Com certeza, as pessoas que tinham uma reserva de emergência para ter uma cobertura dos seus gastos por um período maior e porventura elas ficaram sem emprego, porventura elas não conseguiram abrir o seu comércio, porventura elas tiveram que reduzir as suas rendas. Estas pessoas que tinham reserva de emergência tiveram maior tranquilidade durante essa crise de saúde que o mundo inteiro viveu, que foi a pandemia. Então, a reserva de emergência, ela ganhou uma importância muito maior do que ela já tinha antes, ela ficou evidente. Na verdade, a importância ela já tinha, mas a evidência desta importância ela ficou nítida para todos, né? Então, essa clareza da importância da reserva de emergência, todo mundo enxergou, por causa da sua utilidade
neste momento de crise. Então aí a gente entendeu que é essencial a gente ter um controle sobre as nossas finanças, a gente ter consciência financeira para que a gente de fato mantenha uma reserva de emergência, construa uma reserva de emergência, porque essa pode ser a grande diferença para que a gente consiga manter um estilo de vida que a gente já tinha, a partir do momento que a gente tem essa reserva e consegue cobrir esse estilo de vida sem comprometer, então, a nossa qualidade de vida, sem comprometer o estilo de vida que a gente tinha, né, sem a gente precisar reduzir. Então, a reserva de emergência, ela foi importante neste momento. Então, a gente não precisa, muitas pessoas que tinham reserva de emergência bem constituída, tinham as suas dívidas sob controle, né? Elas não precisaram baixar o seu padrão de vida, não precisaram, assim, fazer muitas concessões a partir daquilo que elas já tinham organizado, né? Então, elas tinham toda uma estrutura financeira sob controle, tinham uma reserva de emergência, tinham investimento, quem sabe esses investimentos também já estavam gerando renda passiva. Isso tudo foi possível, então, fazer com que elas passassem por esse momento de crise com maior tranquilidade. Foi possível fazer com que elas passassem por este momento de crise com maior disponibilidade financeira, para que de fato elas conseguissem viver este momento tranquilos, né, com liberdade, mesmo tendo que reduzir a sua renda, elas tinham da onde tirar. Então, assim é possível que a gente possa superar muitos desafios e evitar dificuldades comuns que a maioria das pessoas passam sem ter um bom planejamento financeiro e, quem sabe, se endividar ou ainda aumentar o grau de endividamento caso elas já tenham algumas dívidas. Então, esse cenário de desordem financeira, ele não será uma realidade se você usar as ferramentas das finanças pessoais a favor da sua vida, a favor do seu bolso. Além disso, ao compreender como criar um planejamento financeiro, como criar uma disciplina, uma consciência para que você consiga desenvolver um bom planejamento financeiro, você tem mais foco, você vai ter maior clareza para criar os seus objetivos, para definir as suas metas e finalmente alcançar a sua liberdade financeira, tendo um plano de quitação de dívidas e tendo uma reserva de emergência, onde você vai poder, a partir disso, conseguir realizar os seus sonhos. E o planejamento financeiro também é essencial nesta parte, porque ele te ajuda a definir prioridades no seu orçamento. Os possíveis cortes e tudo que você precisa para te ajudar a destinar esforços, destinar recursos financeiros para que você consiga realmente equilibrar as suas finanças, ter uma vida financeira saudável, organizada, enfim, para definir aquilo que é prioridade no seu orçamento. E a partir disso você pare, então, de ter alguns enroscos na sua vida financeira, para que a partir disso você pare de se endividar, a partir disso você pare de buscar financiamento em bancos, você pare de usar o seu cheque especial, você pare de fazer aí aquela bola de neve no seu cartão de crédito, no sentido de não quitar todo o valor da fatura todos os meses, deixar para outro mês pagar ou ainda parcelar essa fatura de cartão de crédito. Então, a partir do planejamento, é possível que você consiga isso. E como fazer um planejamento financeiro? Como começar o seu planejamento financeiro? Então, agora que você já sabe o que é um planejamento financeiro pessoal e por que ele é tão importante para você melhorar a sua relação com o dinheiro, a pergunta que não quer calar é: como fazer um planejamento financeiro?
como começar um planejamento financeiro. Então eu te convido a ficar ligado aqui que eu vou te contar alguns segredos para que você possa ter sucesso na construção do seu planejamento financeiro. Então a primeira orientação que eu trago aqui, que eu quero compartilhar com você, que é o primeiro passo para você construir o seu planejamento financeiro, que a gente já deu uma iniciada, uma introduzida anteriormente, é a ideia de você fazer o seu diagnóstico financeiro. Então, você vai conhecer a sua situação financeira hoje. Como eu já disse, você vai, então, identificar e colocar no papel, né? Então, o planejamento financeiro, lembre-se, é você colocar no papel. Você vai identificar da onde vêm as suas receitas, quem te paga, tá? E quanto são estas receitas. Esse é o primeiro passo dessa parte do diagnóstico, tá? O segundo passo do seu diagnóstico, e que representa então a primeira orientação que eu trago aqui no seu planejamento financeiro, para que você consiga começar o seu planejamento financeiro, é você conhecer onde você está gastando. Então, em um segundo momento, você vai conhecer onde você está gastando, seus gastos prioritários e não prioritários. Mas em um primeiro momento, você lista todos e depois você vai definindo a questão de prioritários e não prioritários. E lembrando, para você saber quais são os seus gastos prioritários e não prioritários, veja lá um vídeo que eu já gravei sobre gastos prioritários e não prioritários. Então, o que eu oriento como sendo gastos prioritários e não prioritários estão lá, tá? Então, o segundo momento aqui do seu diagnóstico financeiro é definir onde você está gastando, onde está indo os seus recursos financeiros e quanto você está gastando. O terceiro momento é você definir, identificar, né, com clareza, se você tem ou não reserva de emergência, quanto ela representa, se você tem ou não dívidas, quanto ela representa. Então, nas dívidas você vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque você vai detalhar um pouco mais, entendendo quais são suas dívidas, quanto elas representam, para quem você deve, quantas parcelas ainda você deve, tá? Então, das dívidas, talvez você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Também, nesse momento aqui, nesse terceiro momento, você vai analisar se você tem, identificar, né, se você tem ou não investimentos, onde você está investindo, o valor que você investiu. Então, se tem imóveis, se tem veículos, se tem aplicações, se você tem poupança, enfim, onde você está investindo. Então, 3 momentos aqui do seu diagnóstico: identificar as suas receitas, quanto elas representam, identificar os seus gastos, quanto eles representam, e, por fim, o terceiro momento é identificar onde você está guardando dinheiro, né? Onde você tem, quais são as suas prioridades financeiras, eu diria assim. Essas prioridades financeiras, elas são relativas, então, a investimentos, a dívidas que você tenha e a sua reserva de emergência. Eu fiz a ordem contrária, né? Na ordem vai ser, então, primeiro reserva de emergência, dívidas e investimentos, tá? Então, esse é o primeiro passo, primeira orientação para você construir o seu planejamento financeiro. O segundo momento aqui é você entender o seu padrão de vida, entender onde você está gastando, e aí vai valer muito a ideia de você conhecer os seus gastos prioritários e não prioritários, para que você entenda se você gasta mais ou menos do que você gera de receita. Então, aqui a orientação principal é que você precisa, de alguma forma, fazer ajustes para que você gaste menos do que você gera de receita. Para isso, você talvez tenha que fazer alguns cortes, e a ideia de conhecer gastos prioritários e não prioritários vai te ajudar nesses cortes ou nessa redução de gastos,
ou ainda gerar renda extra. Então, esse segundo momento aqui é muito importante, entender o seu padrão de vida. O seu padrão de vida precisa ser um degrau menor do que aquilo que você gera de receita, para que você tenha uma folga financeira, para que você tenha uma sobra, e esta sobra te ajude, então, a realizar os seus sonhos. É a tua sobra financeira que vai permitir com que você consiga conquistar os seus objetivos, vai fazer com que você consiga realizar os seus sonhos. A terceira orientação para você começar o seu planejamento financeiro é economizar dinheiro. Então, a ideia de você ter uma sobra financeira vai fazer com que você faça ajustes no seu orçamento aí para que você consiga economizar dinheiro. Então, você precisa economizar dinheiro para que você consiga desenvolver o hábito de poupar, para que você consiga, a partir desse desenvolver o hábito de poupar, você consiga ter uma reserva de emergência de acordo com os seus gastos prioritários, para que você consiga ter um plano de quitação de dívidas ou, quem sabe, as suas dívidas quitadas, e para que você consiga ter investimentos. Então, o hábito de poupar vai fazer com que você consiga economizar dinheiro. Então, você precisa economizar dinheiro para que consiga alcançar os seus sonhos, para que você consiga alcançar os seus objetivos, enfim, consiga conquistar aquilo que é importante na sua vida. Então, a terceira orientação aqui para você começar um planejamento financeiro é: comece a economizar os seus recursos, comece a economizar o seu dinheiro, tá? Então, é melhor você entender isto logo, que você precisa ter esta folga financeira, para que você consiga mais cedo realizar os seus objetivos, para que você consiga mais cedo concretizar os seus sonhos, tá bem? Então, bom planejamento financeiro é fundamental para que você consiga manter as suas contas em dia e utilizar o seu dinheiro com sabedoria, para que você consiga ter mais qualidade de vida, para que você consiga gastar o seu dinheiro com responsabilidade, gastando naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é importante para você, para a sua família. Então, se você ainda não tem um bom planejamento financeiro, eu te convido a colocar em prática esses 3 passos que eu trago aqui para você começar o seu planejamento financeiro, para você construir o seu planejamento financeiro e assim conseguir conquistar os seus sonhos e assim conseguir gastar os seus recursos naquilo que é prioridade na sua vida, enfim, para que você consiga ter qualidade de vida e dar qualidade de vida para a sua família, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham curtido estas orientações, esses passos que eu trouxe aqui para você começar o seu planejamento financeiro, e espero que vocês coloquem esses passos em prática na construção do seu planejamento financeiro e assim vocês consigam realizar os seus sonhos e ter bons resultados, assim como os meus mentorados e os meus alunos estão tendo. Então, esses são passos testados, aprovados a partir dos resultados que eles estão gerando, e eu espero que vocês também tenham esses resultados, esses bons resultados aí na construção do seu planejamento financeiro, para que ele funcione de fato na prática de vocês, tá bem? Comenta aí se vocês estão tendo resultados bons com estes passo a passo, né? Com essas orientações, com esses segredos que eu compartilhei com vocês. Até mais, até o próximo vídeo.